Fala, Claudinho. Grande figura. Oi, Joana, tudo bem? Larissa Daltan. Doutor Antônio Bellarmino, grande figura, tudo bem, professor? Marcos, tudo bem? Claudinho, figura, estamos aí. Tudo bem, gente? E aí, William, tudo bem, cara? Que bom que tu tá aí, velho. Vou falar de um tema bem, acho que bem interessante, bem importante de tu levar nas discussões que tu tem feito com o pessoal da Jovem Advocacia e tal. Eu decidi fazer esse encontro para falar um pouco da questão da nossa insatisfação, da nossa dificuldade, né, de lidar com a velocidade das coisas, né, nossa falta de paciência. Eu estou lendo alguns livros do Byung-Chul Han, esse sul-coreano que está fazendo filosofia na Alemanha e tal, está trazendo umas questões bem importantes. E a leitura tanto da Sociedade do Cansaço como da Sociedade da Transparência, que são livros dele, me fez chegar algumas questões aqui. E aí eu resolvi, eu estou fazendo um encontro aqui pelo Instagram durante a semana. Na segunda-feira isso vira texto meu lá no Empório do Direito, né? E o que eu estou trabalhando aqui vai para o YouTube. Então esse conteúdo vai ficar no YouTube e vai se transformar num texto que vai para o Empório na segunda-feira. Gente, essa ideia que o Byung-Chul Han traz, esse filósofo, no livro A Sociedade do Cansaço, que eu indico para todos vocês, que é precisamente esse aqui, A Sociedade do Cansaço, a gente precisa fazer uma conexão desse tema, desse texto e da linha que ele está trazendo com o que tem acontecido na advocacia. E aí eu vou falar de advocacia criminal, mas me parece que isso vale para a advocacia em geral. Oi, Grazi, tudo bem? Falar da sociedade do cansaço é falar ao mesmo tempo de uma sociedade da pressa, de uma sociedade do desespero, né? Eu pensei nisso, William, né? Isso é muito importante, principalmente para a jovem advocacia, como você está dizendo. Por quê? Porque isso atinge o jovem advogado de uma maneira muito forte. Deixa eu só mostrar para vocês, rapidamente aqui, eu não vou fazer a leitura do texto. Fala, Fabiano! E aí, velho? Tudo bem? Falando aqui, ó, Sociedade do Cansaço. Mas o filósofo, esse Byung-Chul Han, ele faz uma análise da passagem de uma sociedade do controle para uma sociedade da produção, para uma sociedade do trabalho, né? Então, essa passagem que nos leva para um sujeito desesperado por estar, né, na condição de produtivo, de trabalhador, de laborativo, né? O animal laborans, né? Esse sujeito que só prova o seu valor, que só tem a sua consideração como ser humano, a sua integridade, a sua constituição como cidadão, como ser humano, enquanto pessoa que produz, que trabalha, né? Ele acaba inserido, ele acaba fazendo parte de uma economia, claro, dentro de um sistema capitalista, mas de uma economia voltada para o desespero
pela velocidade, pela pressa, e isso vai gerar um ser humano desesperado pelos resultados, desesperado pela necessidade de controle, desesperado para que as coisas tenham o seu ciclo completo num tempo absurdamente rápido. Então, é uma sociedade extremamente veloz, em que a velocidade não é só a velocidade das comunicações, mas é uma velocidade que precisa se processar em todos os campos. E isso, o Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: sacrificam família, sacrificam amigos, sacrificam saúde. Não, e William, não é só isso. O desespero é assim: eu sou um advogado que me formei o ano passado, eu já tenho 1 ano de formado. Eu tenho 1 ano de formado e eu ainda não consigo ser um advogado de sucesso. Eu tenho 5 anos de formado e não consigo ter retorno na profissão. É o desespero para fazer essas coisas darem certo, para ter uma certa visibilidade, para ter a consideração das pessoas. Claro que todos nós queremos ter isso. Todos nós queremos que as pessoas valorizem o nosso esforço, o nosso trabalho. Só que não é possível pular fases, queimar etapas. Não é possível e não é saudável e não é vantajoso que isso aconteça para o próprio profissional. O Byung-Chul Han vai dizer o seguinte: o animal laborans tardo-moderno, que é como ele diz, os que estamos nesse tempo, né? O animal laborans tardo-moderno, em geral, em sentido estrito, é tudo menos um animal. Ele é hiperativo, ele é hiperneurótico. Para perceber por que razão todas as atividades humanas da época tardo-moderna se reduziram ao nível do trabalho e conduziram, por outro lado, ao frenesi nervoso que se vive nos nossos dias, é necessário buscar outros caminhos. Não é só. Sim, Cláudio, as redes sociais, elas estão espelhando esse desespero. Nós estamos vendo nas redes sociais as pessoas dispostas a ensinar aquilo que elas ainda não tiveram condições de aprender. Elas não é uma questão de não ter competência, de não poder ter estudado, de não ser uma pessoa estudiosa, aplicada. Acontece que a experiência a gente não compra. A experiência a gente não dissolve em água, leva ao micro-ondas e resolve. Não, a experiência ela acontece com o tempo. Claro, o excesso de mídia, eu vou falar um pouco disso mais adiante. O que está acontecendo? Está vendo esse sujeito hiperativo, hiperneurótico, né? Ele vive. Olha a figura, Joana, olha a figura que o filósofo vai usar. Ele diz o seguinte: é isso aí, né, Santiago? É o sabor além do saber, bem isso, no Rubem Alves. Mas o filósofo vai dizer o seguinte: certos animais, a maioria dos animais, eles vivem um nível de atenção que precisa estar focado em muitas coisas ao mesmo tempo. Imaginem um animal que precisa comer. O animal precisa comer. Ele precisa, quando ele come, quando ele está se alimentando, ele precisa verificar se não há um predador por perto. Então ele se alimenta, mas ele fica de olho na possibilidade de ele virar o alimento de alguém, de outro animal. Ao mesmo tempo, ele pensa que ele precisa guardar esse alimento, que ele precisa encontrar água. Então, é um olhar que se desloca para vários interesses, para vários assuntos ao mesmo tempo. O que acontece com esse animal? Ele acaba não tendo interesse, foco, ele acaba não conseguindo ter tempo para se dedicar à comida, por exemplo, ao prazer da comida, ao que ele está comendo, aquilo, a importância daquilo. Isso nós estamos falando da percepção que o animal tem na natureza de vários pontos ao mesmo tempo. Nós nos transformamos, e é isso que o autor acaba mostrando, nós nos transformamos numa espécie de animal neurótico que precisa receber todas as informações de todos os lados ao mesmo tempo e dar conta disso, né? Quer dizer, eu preciso estar no Instagram mostrando o meu trabalho, mostrando o meu esforço, mostrando o quanto eu estou no mercado, quanto eu estou trabalhando. Ao mesmo tempo eu preciso fazer o meu trabalho, então eu preciso dar conta do meu trabalho. Grande Mike, um abraço. Meu querido amigo, companheiro lá de fora, Richard, um abraço, querido.
Então, nós estamos nos transformando nesse sujeito neurótico que precisa estar no palco da visibilidade ali no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, precisa estar. E uma coisa interessantíssima que ele vai falar isso nesse outro livro, que é A Sociedade da Transparência, né? Que esse sujeito, ele quer dar conta de tudo. Então, ele diz, na sociedade exposta, cada sujeito se torna o seu próprio objeto de publicidade. Olha só. O seu valor de exposição é a medida de tudo. O excesso de exposição é a medida de tudo. A sociedade exposta é uma sociedade pornográfica. Tudo é voltado para fora, descoberto, despojado, despido, exposto. Não, perfeita a tua indicação, Cláudio. E não tem como Mário Vargas Llosa, né? Mas olha só, o excesso de exposição faz de tudo uma mercadoria na qual tudo é entregue nu, sem segredo, à devoração imediata. E que também, por essa fugacidade, por essa rapidez, perde completamente também o interesse. Então, existe uma coação pela exposição. É como se todos nós nos sentíssemos obrigados, de certo em certo tempo, a mostrar via rede social, via WhatsApp, de alguma maneira, a mostrar para os outros aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, o que nós estamos comendo, se nós estamos estudando. E na profissão, sobretudo na advocacia, isso gera uma pressão. É verdade, William, isso é absolutamente verdade. Absolutamente verdade. Só que com um aspecto da pressa, do desespero pelo retorno. Né? Eu tenho visto as lives dos colegas, algumas são surreais. São surreais. Porque, por exemplo, quando eu vejo, e está aqui comigo comentando, uma pessoa que é o William Shinzato, que é de Santa Catarina, ele tem feito um trabalho mostrando, olha, nós, jovens advogados, passamos por isso, passamos por essas dificuldades, nós estamos vivendo isso. Tenho certeza que o William, talvez, por essa reflexão aqui, vá trabalhar também essa questão da pressa, do desespero pela exposição, mas há alguns colegas que estão tentando se colocar como aquele que trará o sossego, que trará a paz, que trará a solução para essa pressão, para esse desespero. E o Byung-Chul Han vai usar uma alegoria do George Agamben, né, quando ele diz que conta a história de que um rabino, né, para instaurar, ele diz uma vez, para instaurar o reino da paz, não é necessário destruir tudo e dar início a um novo mundo. Isso aqui é um diálogo, né, de Benjamin a Ernest Bloch. E o rabino dizia, não é necessário destruir o mundo e construir o outro. Basta que a gente faça pequenos movimentos. Basta deslocar essa coisa um pouquinho para cá, aquela coisa um pouquinho para lá, aquela outra um pouquinho para lá. Então, com pequenos movimentos em todas as coisas, nós podemos transformar, não precisamos destruir o mundo que temos. Basta que nós façamos a correção de pequenos movimentos de todas as coisas. E aí a resposta para esse rabino é, não é possível fazer isso. Não é possível corrigir, ainda que seja com um pequeno desvio, todas as coisas. Realmente, nós precisamos de um Messias. Então o desespero pelo Messias, pelo guru, pelo Salvador, acaba criando. E aí eu vejo, não é só a jovem advocacia, mas a jovem advocacia acaba sendo uma presa fácil desse tipo de Salvador. Desse tipo de cara que vem e diz, olha, faça um curso rápido comigo e fique rico. Só falta dizer, e fique bonito. Sabe? Não adianta. A advocacia criminal é como todas as profissões, mas a advocacia criminal, a advocacia em geral, ela precisa de um estágio, de vários estágios, e cada estágio tem as suas características, não adianta pular essas fases. Não adianta.
E aí eu quero falar como forma não de trazer aqui a minha parcela de guru, de salvador da pátria, de nada, mas ao contrário, de pedir a vocês que raciocinem sobre isso, que pensem sobre isso, de que essas preocupações, essas ansiedades, esses desesperos que marcam cada fase da advocacia, eles são fundamentais. Eles são fundamentais. Joana, é disso que eu estou falando. Não é que não se possa fazer, troca de experiência. E a gente tem visto comunidades de advogados reunidos, discutindo a alteração da lei, discutindo o que nós vamos fazer daqui para frente, como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente pode fazer aquilo. Beleza, eu acho que essa ação, né, que acaba sendo uma ação em comunidade, uma ação de troca de informação, de experiência, beleza, maravilha, mas não vem com essa posição de alguém que se coloca como um advogado, de certa maneira, até maduro, né? E que não tem essa condição. Não tem. Né? Então, assim, o jovem advogado, o advogado que tem uma advocacia já média, que é o que eu me considero, eu tenho 25 anos de profissão, eu me considero hoje um advogado com uma advocacia média, a caminho, né, da maturidade. Ou um advogado mais maduro, seja lá quem for, né, ele precisa entender, né, e esse é o fundamental, que não há como ensinar, não há como querer ensinar aquilo que eu não aprendi. E que só é possível entender alguém que ensina alguém, né, se essa pessoa, por si só, está disposta a fazer uma troca. Né? Porque quando eu ensino, eu aprendo. Eu só posso dizer daquilo que eu vivi nos meus 25 anos. Eu não posso dizer como é ter 40 anos de profissão. E não devo fazer isso. Mas nem aos 25 anos de profissão eu posso dizer o que é melhor para o jovem advogado, o que é melhor para o advogado se eu não estou na pele dele. O que se pode dizer, o que nós temos que dizer, sabe, é o seguinte: viva cada fase na sua máxima intensidade. Aproveite as angústias, os desesperos, a falta de dinheiro, né? O que a gente faz de troca de experiência como advogado que tem mais tempo é de dizer, olha, e eu tenho insistido nisso, eu tive meu telefone cortado, eu tive os aluguéis atrasados no meu escritório, eu pensei um certo dia, eu imaginei que eu não ia poder sustentar minha advocacia. Né? Então, o que a gente pode fazer é essa troca. Né? A jovem advocacia que vem com essa sede de mercado, com essa sede de aprendizado, de troca de experiência, beleza, isso é a coisa mais bonita que existe. E quanto a isso, nós não há o que se diga. Agora, em relação à ansiedade, em relação ao dar certo na profissão, em relação ao que nós precisamos fazer, né? Sobretudo nós, como pessoas responsáveis pelo conjunto da advocacia, sabe? Eu acho péssimo para a imagem da advocacia que nós tenhamos tantos mágicos, que nós tenhamos tantos pastores, sabe? São verdadeiros pastores de uma igreja sem religião, em que o sucesso profissional, a qualquer custo, de forma rápida, né? e passando por cima da necessária calma que se precisa ter para adquirir experiência, para melhorar, para ter, né, esse ganho que o tempo dá, quer dizer, isso prejudica a imagem da nossa própria profissão. Não adianta ir lá e resolver as coisas de maneira rápida e querer ter uma ascensão rápida na advocacia se eu não tenho condições sequer de vida de sustentar isso. O meu recado é para que a gente possa, e aí por isso eu estou usando o Byung-Chul Han, né? Para que a gente possa abrir espaço na nossa advocacia, na nossa forma de encarar o direito, e aí vale para o direito criminal, sobretudo, que é um direito que tem muita, que tem um apelo muito forte, né?
Mas vale a gente prestar atenção em chamadas como essa aqui, que ele dá na folha 29. Ele diz o seguinte: a falta de serenidade conduz a nossa civilização a uma nova barbárie. A uma nova barbárie. Nenhuma era valorizou mais os seres ativos, esses seres desesperados, hiperativos, neuróticos, né? Nenhuma era valorizou tanto esses seres ativos, né? Os inquietos. E aí ele diz, uma das correções que urge, pois, fazer ao caráter da humanidade é desenvolver em grande medida o seu lado contemplativo. Então, por favor, né? A gente, no momento do desespero, no momento do começo, quando eu estou lá nas minhas inseguranças, nas minhas incertezas, o que eu faço? Né? Eu preciso entender que o tempo é que vai me ajudar a resolver essas coisas. Com 10 audiências, eu sou um advogado. Com 100 audiências, eu sou outro advogado. Mas eu não vou ser um advogado de 10 audiências antes de fazer. Eu não vou ser um advogado de 100 audiências antes de fazer as 100 audiências. Eu não vou resolver os meus problemas dentro da advocacia sem passar por eles. Então, as dificuldades, as agruras, os anseios, as angústias, elas são necessárias. São elas que forjam na gente o melhor que nós vamos nos tornando a cada dia. Sabe? Então, qual é a fórmula do sucesso? Qual é o grande manual de comportamento, o grande manual de postura que o advogado precisa ter? Eu estou falando aqui para aqueles que parece que são aqueles que têm algum contato comigo, que são os advogados criminalistas, mas isso que isso vale para qualquer ramo da advocacia. Qual é o manual? Qual é a fórmula mágica? Não existe! Não existe fórmula mágica. Não existe. Existe estudo, existe trabalho, dedicação e uma palavra muito importante. Está tatuada essa palavra aqui nas minhas costas, que é perseverança. Ou alguns diriam resiliência. Outros diriam capacidade de foco, enfim. Resiliência. É preciso passar, aguentar o peso da existência. As angústias vão existir sempre. Vão existir sempre. Nós vamos persistir, apesar dos pesares. Claro, óbvio. Não há fórmula mágica. E aí, aqui no Instagram, sobretudo, eu estou fazendo uma catarse, um trabalho muito forte de posicionamento da Escola de Criminalistas nesse ambiente onde tudo é vendido, onde as fórmulas são mágicas, onde venha, faça o meu curso e fique lindo, sabe? Dentro disso, eu estou buscando um posicionamento para a escola e para mim como advogado também, enfim, e quero discutir isso muito, né? Que a gente seja capaz de entender o momento que nós estamos na advocacia, o que nós podemos oferecer dentro desse estágio que nós estamos, o que nós não podemos oferecer. Porque um advogado que está começando e que aparece diante dele o sonho da vida, o processo que é o sonho da vida de qualquer advogado, ele não precisa necessariamente dizer, não é para mim, eu não quero, não vou trabalhar nisso, porque eu sou um jovem advogado. É óbvio que não. Claro que não. Por outro lado, esse sujeito não pode ser um aventureiro, um leviano, de dizer, olha, eu não sei fazer esse processo. Eu não tenho a menor condição de atender isso. Não tenho estrutura emocional. Eu não tenho capacidade, experiência para tocar um processo dessa envergadura. Né? Mas eu vou de qualquer jeito, porque afinal a gente tem que começar de alguma maneira. A faculdade não ensina, então a vida que vai ensinar. É óbvio que isso também não pode. Então é óbvio que tem um meio do caminho aí. Faça parcerias. Estabeleça conexões. Faça relacionamento.
Tem o teu colega, aquele mais experiente na advocacia criminal, existe o sujeito lá, o velhinho, o ancião da advocacia criminal disposto a te ajudar. Faça parcerias, faça conexões, faça relacionamento. Não te atira como um aventureiro e também não dispensa a possibilidade do crescimento. Mas eu não admito a aventura com a liberdade, com a vida dos clientes. Nem em troca de dinheiro, nem em troca de visibilidade, nem em troca de nada. Esse é uma violação ética que não tem nome, porque alguém, em função do ego, em função da vaidade, em função da irresponsabilidade desse profissional despreparado, alguém vai pagar com a sua liberdade. E daí não há como brincar com isso. Não há como brincar com isso. Vamos trabalhar sério, vamos ser sérios na maneira como nós nos comportamos, como nós... Rosana, humildade, ela é importante quando a gente diz que sabe e quando a gente diz que não sabe. Né? Se eu sei alguma coisa, eu tenho que ser humilde para passar esse conhecimento de tal forma que eu possa aprender algo nessa troca. E se eu não sei, então mais ainda eu tenho que ter humildade para dizer, olha, eu não sei. E gostaria de aprender, quem sabe alguém aí pode me ajudar. Humildade para saber e para não saber. Então, nesse ambiente, nessa sociedade desesperada por visibilidade, uma visibilidade fugaz, uma visibilidade que não tem a menor consistência, é uma visibilidade de exposição do seu próprio corpo, da sua própria imagem como produto. Produto, gente. Nós somos seres humanos, nós não somos produtos. Nós não estamos à venda, sabe? Com um certo preço. A ética do que nós fazemos não tem preço. Ela não pode estar à venda. Não pode estar à venda. Por nenhuma troca possível. Não é possível jogar com a liberdade de ninguém. Então, ter tempo para deixar as coisas acontecerem, dar tempo ao tempo, deixar as coisas acontecerem, permitir que a maturidade tome conta da nossa prática profissional dia a dia, livro após livro, contato após contato com outros colegas, com experiências, com estudos, enfim. Mais do que nada, gente, o Instagram, o Facebook, todas essas redes sociais, elas estão tratando pessoas como leads. Vocês são leads. Leads são possíveis consumidores. São consumidores que estão em dúvida do consumo de um determinado produto. A lead tem um valor fantástico. Os algoritmos se movimentam dentro das redes sociais caçando leads. Se nós vamos nos transformar em leads, como verdadeiras presas, como verdadeiras vítimas, sabe? De serviços absurdamente falsos, frágeis, que não entregam aquilo que se propõe, quer dizer. Então sejamos críticos. Vamos consumir aquilo que tem valor. Gente, eu estou cada vez mais convencido de que nós precisamos voltar ao velho e tradicional modo de adquirir inteligência, sabe? Não existe dissolver inteligência em água e levar ao micro-ondas. E em 10 minutos vai estar pronta a inteligência para a gente beber. Não, ela depende de trabalho duro. Depende de persistência. Tá aqui, ó, tá no estudo continuado, crítico, com obras importantes que nos tragam alguma coisa. O debate crítico com colegas. Quer dizer, não é consumindo a pílula do sucesso imediato. Sucesso imediato não existe. Não existe. Até porque é nessa caminhada longa, nessa caminhada dura, que nós vamos fazendo os nossos amigos, os nossos parceiros, as pessoas com quem nós trocamos. Porque lá no final não é nem dinheiro, não é nem sucesso, não é nem visibilidade, mas são esses amigos da caminhada que vão fazer as coisas todas valer a pena, que eu vou valer essa vida toda valer a pena. Quando chegar lá no final e eu tiver uma coleção de gente que ao longo desse percurso fez sentido, fez as coisas terem sentido.
Desculpem o tom de desabafo, eu não quis atacar ninguém, isso não está dirigido a ninguém, isso está dirigido a uma reflexão que todos nós precisamos fazer. Todos nós. Eu falo aqui como um advogado mediano que quer envelhecer na profissão, alguém que é preocupado com aquilo que se passa com a jovem advocacia. Não é à toa que nós estamos vendo, nós temos 100 pessoas que já passaram pelas turmas regulares da Escola de Criminalistas, nós temos mais de 500 que já fizeram algum tipo de curso, e se nós formos ver as pessoas alcançadas pela internet, pelas nossas redes, o número é fantástico. Qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é com a qualidade do ser humano que vai para a profissão. Quanto melhores nós formos como seres humanos, sabe, maiores são as chances de nós sermos bons profissionais. Não há um bom advogado que seja um imbecil, um idiota, um hipócrita, um sujeito antiético. Um antiético, um vendedor de ilusões, um sujeito hipócrita, ele não será um bom advogado, por mais que ele estude, por mais que ele queira. Então nós temos que trabalhar por bons seres humanos. Nós temos que nos transformar cada vez mais em melhores seres humanos. E não há dúvida, vamos ler bons livros, vamos nos dedicar com tempo ao tempo para nos transformarmos nesses seres humanos que serão os melhores profissionais. Né? Não resta dúvida, não resta dúvida. Feito, gente. Desabafo aqui de final de noite, né? Eu fiquei bem em dúvida se eu fazia um encontro aqui pelo Instagram nesse tom, mas é uma coisa que eu estou passando, é um momento que eu estou passando. Eu estou vendo as coisas como elas estão acontecendo, sobretudo no Instagram. Eu estou um pouco perplexo com isso, né? E se eu posso fazer alguma coisa, como advogado mediano que sou, pedir que vocês sejam críticos, muito críticos, com aquilo que vocês estão consumindo, né? Com aquilo que vocês estão consumindo, sobretudo em rede social. E livro, clássico, filosofia, livro jurídico com muita crítica. Há um tempo atrás, eu posso dizer para vocês, há 20 anos atrás, nós fundávamos um instituto em Porto Alegre para discutir a necessidade da reflexão em torno dos livros. Nós criticávamos muito os livros utilizados pelos advogados criminalistas, mas livros produzidos por promotores de justiça, por ex-promotores de justiça, ex-procuradores e tal. E hoje, de certa maneira, o que eu estou dizendo é isso. Gente, vamos ser críticos daquilo que a gente está consumindo. E vamos buscar, claro, uma qualidade, a maior qualidade possível para aquilo que, né, vai forjar os profissionais que a gente quer ser. Eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito por aí, e é aquilo que é a minha missão como ser humano, como sujeito que está nessa existência aqui. Eu vim aqui para trocar experiências com as pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém, não aceito que ninguém se ache melhor do que eu. Eu penso que nós estamos todos na mesma condição, todos nós. A gente tem a aprender com todo mundo. Então o que eu quero dizer é que contem comigo nessa caminhada. Sem dúvida nenhuma vai ser um desafio para a Escola de Criminalistas mostrar a possibilidade da gente estudar o direito, da gente trocar experiência, da gente ter cursos que ajudem os profissionais a passar por todas as fases sem cair nessa pregação de salvação, nessa coisa de fórmula mirabolante para o sucesso, enfim, para resolver todas as coisas num espaço curto de tempo. Não é isso. A vida precisa ser larga para que no seu cumprimento ela faça sentido. Então é por aí que a gente vai. Tá bom? Um beijo para todos vocês. Fala, Rafael. Grande beijo, velho. Beijo, Raquel. Beijo, Deise. Boa noite para vocês e boas leituras. Valeu.